Um NTC é um sensor de temperatura do grupo dos termistores. Eles basicamente são uma resistência variável em função da temperatura, tipo um LDR, mas para calor. E eles são tão parecidos que a gente vai usar o mesmo princípio que a gente usou com o LDR para medir a queda da tensão provocada pela mudança de temperatura no nosso sensor. Tem dois tipos básicos de termistores, que são basicamente a inversão um do outro. Um termistor ele pode ser PTC, a resistência aumenta proporcionalmente com a temperatura, ou NTC, que a resistência é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. O sensor que vem no seu kit é desse tipo do NTC. A única diferença entre o LDR e o NTC é que a gente não está acostumado a falar sobre a quantidade numérica de luz no ambiente. A gente está mais preocupado em definir um limite de claro e escuro, mas no caso de temperatura, a gente sabe basicamente a diferença entre 20 e 25 graus Celsius, então vale a pena calibrar o Arduino para conseguir ver exatamente a temperatura ambiente. E para fazer a conversão resistência-temperatura, tem essa formulazinha mágica que vai resolver esse problema para a gente. Montando o circuito seguindo esse diagrama, você pode perceber que é o mesmo circuito do LDR, mas com o NTC no lugar dele. Como o processo de calibragem é para melhorar nossa precisão, vale a pena medir com o multímetro exatamente qual a tensão na porta de 5 volts do seu Arduino especificamente e definir esse valor específico da sua placa no começo do nosso programa. Isso vai ajudar nossos valores a ter uma precisão maior. No nosso código, só tem 3 coisas que você não viu ainda: as funções log e exp e esse float entre parênteses. As funções são operações matemáticas úteis para você não precisar ir achar seus livros antigos. E por último, float entre parênteses é só um jeito de converter um valor inteiro, nesse caso, em um valor fracionário. E como é uma conversão, é possível que haja alguns problemas de arredondamento. Então, se você estiver fazendo algo muito preciso, pode ser um problema. Mas, para o nosso caso, isso não é relevante e a gente pode desconsiderar esses arredondamentos. Nesse caso, eu não acho que seja necessário se entender exatamente como que o código funciona, porque é muito mais um exercício de álgebra do que de eletrônica. E aí eu deixo para aqueles de vocês que gostam disso, mas se tudo estiver funcionando, seu Arduino agora deve conseguir ler qualquer temperatura dentro desses limites de especificação do fabricante.